Paz e graça para você ligado nessa emissora. É com muita alegria que começamos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje, mais uma vez, nós vamos discutir mais uma questão ligada ao livro de Apocalipse. Realmente, o livro de Apocalipse tem sido campeão de preferência nas indicações de tema do nosso site. Os próprios telespectadores é que pautam os temas que a gente tem feito aqui, não é? E, nesse caso, a dúvida é em relação à identidade de duas personagens que aparecem a partir do capítulo 11 do livro da Revelação do Senhor Jesus Cristo, também conhecido como Apocalipse. São as chamadas duas testemunhas. Duas figuras misteriosas com poderes sobrenaturais, embora humanas, não se trata de anjos, né? Elas têm poderes sobrenaturais, fazem uma porção de coisas, né? E no fim elas são mortas pelo governo do anticristo e do falso profeta, que é o governo mundial que caracterizará a grande tribulação. Nesse momento, o mundo vai comemorar a morte daqueles dois chatos, porque no meio da grande tribulação, quando todo mundo está se locupletando no pecado, os cristãos foram perseguidos, boa parte deles mortos, enfim. E ter essas duas testemunhas atrapalhando a vida dos pecadores. Eles morrem, os corpos ficam expostos em praça pública e eles ressuscitam diante do olhar estupefato aí do mundo e são arrebatados para os céus. Quem seriam essas duas testemunhas? Muita especulação já foi feita. Pelo fato de que eles vão morrer e ressuscitar para ir para o céu, muita gente imagina que um deles seja Elias. Até porque, primeiro, Elias não morreu, então seria uma forma de ele quitar essa dívida, né? Se é que a gente pode chamar assim. Por que ele não morreu e não vai morrer? Tem que morrer. Então ele volta aqui e prega o evangelho e morre, depois ressuscita como todos os crentes ressuscitarão no dia do arrebatamento. Em segundo lugar, pelo que o Apocalipse descreve, essas testemunhas têm poder para fazer coisas estranhas, como, por exemplo, fazer chover fogo do céu. E Elias fez isso. A segunda personagem, muita gente diz que pode ser Enoque, pelo mesmo raciocínio de Elias. Enoque também não morreu, foi levado para os céus vivo, né? Lá desde os tempos de Gênesis, antes do dilúvio. Então ele voltaria a esse mundo e aí experimentaria a morte como todos nós. Aí ele ressuscita no dia em que ele será arrebatado. Outros dizem que em vez de Enoque seria Moisés, porque na descrição do trabalho, né, dessa testemunha, ele faria coisas que Moisés fez, como transformar água em sangue, coisas do tipo, né, que ele fez lá no Egito. Enfim, desde que o livro de Apocalipse foi escrito, há muita especulação em torno da identidade dessas duas misteriosas testemunhas de Deus, né, no olho do furacão da grande tribulação. Quem seriam elas? E qual a importância delas para nós? A pergunta é, se os cristãos já tiverem sido arrebatados quando as testemunhas aparecerem, que importância ou relevância tem a identidade delas para nós? Só para matar a curiosidade? Agora, se os cristãos não tiverem sido arrebatados, essas duas testemunhas não seriam uma forma de incentivar no momento em que a gente está sendo mais angustiadamente perseguido pelos valores desse mundo, para perseverar até a hora do arrebatamento da igreja, a hora da vitória de Jesus? Eu não sei, mas eu tenho aqui no estúdio, quem sabe, e eles vão repartir com você o conhecimento que auferiram por meio do entendimento das Sagradas Escrituras mediante o Espírito Santo. E está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só. É uma alegria e um privilégio entrar na sua casa todas as noites, né? E participar de um pedacinho aí da sua vida, compartilhando o conhecimento que os convidados Vejam Só trazem para você. E nós gostaríamos muito que você recebesse uma lembrança nossa. Nosso patrocinador é a AGRADE e nós vamos sortear um brinde dela
para você no final do programa. Para você concorrer ao brinde, basta que você entre no site agora, vejamsó.com.br, vote na enquete e você estará habilitado aos prêmios, tá bom? Eu sei que você está curioso para saber quem são as duas testemunhas. Eu não sei quem são as duas testemunhas, mas eu sei quem são os dois que vão falar sobre elas aqui. O primeiro deles veio lá de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção. Paz e graça, pastor. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Esperamos que seja uma noite bem esclarecedora para o povo de Deus. Tudo em paz? Graças a Deus. E a Igreja Batista Redenção, lá em Bragança? Ela fica lá na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 1084, no centro de Bragança Paulista. Nós temos também aqui em São Paulo, Taliba Leonel, e temos também em Atibaia. No nosso site dá para conhecer todos os núcleos. Qual que é o site? www.igrejaredenção, sem o tio e sem o cedilha, .org. Isso. É a redenção na língua da internet, né? .org.br. Ótimo. Muito obrigado, pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao lado dele, uma figura que você nunca viu aqui no Vejam Só discutindo escatologia. O bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre. Paz e graça, bispo, tudo bem? Paz e graça, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu soube que o senhor escreveu um livro sobre bruxaria, é verdade? Olha, mais ou menos verdadeiro. Eu escrevi um livro sobre batalha espiritual, né, intitulado... Olha o livro aí. Opa, tá lá. Bonita capa, hein? Principados e Poderes, né? É uma reflexão pastoral sobre batalha espiritual, tem 200 páginas, 20 capítulos e eu convido vocês, dia 22 de maio, agora será o lançamento desse livro, na rua... Posso falar? Pode, deve. Porque eu não sei se eu estou sendo atrevido. Não. A Rua das Rosas 445, ali na Igreja Metodista Livre de Mirandópolis, às 19h30. Que é justamente o endereço que o senhor pastoreia. Onde eu sou pastor. Então, pertinho do metrô Praça da Árvore, Rua das Rosas. Número 445. O senhor vai fazer noite de autógrafo? Noite de autógrafo, tem chama coquetel, né? Mas não tem bebida só. Olha o nome. Se dá. Metodista dando coquetel. A gente bebe refrigerante. E o horário lá? Às 19h30. Mostra o livro de novo. Dia 22 de maio. Cadê o livro? Cadê o livro? É que nós estamos só com a fotografia da capa, ele está saindo do forno, né? Não tem como... Travou o computador. Não tem problema. Cadê? É que vocês não sabem fazer a oração certa. Travou um livro sobre principados e poderes, tem que exorcizar o computador aí. Porque essa é uma batalha espiritual. Da série Espiritualidade Cristã, é isso? O senhor já escreveu outros livros? Outros 2, mas esse é o primeiro que eu escrevo sozinho. Ah, maravilha. Parabéns, glorificado seja o nome do Senhor, né? 200 páginas sobre batalha espiritual, um assunto extremamente controvertido. Sim. E que até onde eu sei, a vertente prevalecente nos livros não é muito sadia. A gente procura discutir cada prática polêmica à luz das Escrituras, procuramos ser bem bíblicos e equilibrados, né, sensatos. Eu acho que o livro está razoável. Amém. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Agora, o assunto de hoje são as duas testemunhas do Apocalipse. A Carla foi investigar o assunto para apresentar para você. Vejam só. As duas testemunhas do fim dos tempos encontram-se no livro do Apocalipse. E, sem dúvida nenhuma, são personagens extraordinários que despertam curiosidade a respeito de quem elas são. As duas testemunhas do Apocalipse passarão por 3 fases. Primeiro pela pregação e a realização de prodígios. Depois passarão pela morte por parte de quem as perseguem. E por último, ressuscitarão em ascensão ao céu. O fato de serem 2 implica no reforço e autenticidade do testemunho de um comparado ao outro. Segundo o teólogo Sinésio Santos, as duas testemunhas desenvolverão um papel importante no processo de salvação dos judeus após o período chamado tribulação. Eles vão dar continuidade à pregação da palavra, à pregação do evangelho. Só que o foco das duas testemunhas, qual que é? É o povo de Israel. Nós estamos vivendo hoje o tempo da graça.
Então hoje o evangelho está entre os gentios e o judeu está em segundo plano. Após o arrebatamento há uma inversão desse processo, né? Só que como é que os judeus sempre trabalharam? Profetas, sempre profetas. Então o que acontece após o arrebatamento, com o foco voltado ao povo de Israel, Deus levanta esses dois profetas que vão atuar, né, ali durante o período que está determinado na palavra. Sinésio explica o que induz muitas pessoas a associar as duas testemunhas do Apocalipse a alguns profetas do passado. As características da atuação delas, do ministério delas, associam muito com o ministério do passado. Então, por conta disso, então, surgem algumas especulações sobre quem seria esta ou aquela pessoa. Além disso, tem também algumas pessoas especiais do Velho Testamento, né, por exemplo, Enoque e Elias, que foram arrebatados, né? Então, esses eventos especiais do Velho também remetem o povo a pensar que esses dois lá, que foram tão diferentes, seriam os dois que voltariam no fim. Alguns acreditam que as duas testemunhas possam ser Moisés e Elias ou Enoque e Elias. Outros acreditam ainda que o Antigo e o Novo Testamento seriam as testemunhas. Mas neste caso, o teólogo é restritivo. O Apocalipse é muito claro. Quando ele está falando de pessoas, ele fala de pessoa. Quando ele fala de objeto, é de objeto. Quando ele fala de símbolos, são símbolos. E as duas testemunhas aqui são entidades pessoais, personalidade, que falam, que agem, que reagem. Tá? Então, não está falando de um objeto, uma aliança. Não, está falando de dois homens, efetivamente dois homens. Como afirma Sinésio, as duas testemunhas serão dois homens, dois profetas. E o Vejam Só de hoje pergunta: quem... Bom, a parte final da matéria você pode imaginar, né? Quem seriam as duas testemunhas? Peço desculpas aí pela falha. Bom, você vai entrar no site www.vejamsó.com.br, vai votar na enquete, para você poder ganhar os prêmios, né? Então vamos lá. A enquete é: segundo as Escrituras, quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? Aí, bom, eu vou ficar quieto, deixa quieto, vamos lá. Primeira resposta: Moisés e Elias. Eu sei que, popularmente falando, eles são os campeões, já que os sinais que as testemunhas vão fazer, Moisés e Elias cansaram de fazer quando estavam aqui. Então, eles têm bastante chance de serem eles. Segunda resposta: Elias e Enoque. Os dois que não morreram. Então, por uma questão de justiça, eles voltam a esse mundo para morrer, né? Prega, morre e depois ressuscita igual todos os crentes. Por que eles não vão provar a morte? Terceira resposta: dois cristãos dos tempos do fim, que não são heróis do Antigo Testamento. São duas pessoas que vão estar... duas pessoas do tempo do fim, não é ninguém do passado, né? E que Deus vai levantar para pregar o Evangelho. Quarta resposta: a igreja e o Evangelho, né? Então as duas testemunhas seriam símbolos da pregação da palavra de Deus. E a última resposta, que até onde eu sei, está ganhando o concurso. É o não sei ou nenhuma das anteriores. Porque... aí eu vou dizer, segundo as Escrituras, quem são as duas testemunhas? Complicado, as Escrituras não dizem quem são, como é que eu vou responder? Né? Então vai ser a minha opinião a respeito de quem poderiam ser por aquilo que eu conheço das Escrituras. Não é? Eu voto no não sei. E não sei mesmo. Pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, o senhor o Bispo Hildo, todo mundo aqui do Vejam Só já sabe, ele é um aficionado pelas questões da escatologia, tem até um blog, depois ele dá o endereço do blog aí dele sobre escatologia. Para o senhor, quem são as duas testemunhas de Apocalipse? As duas testemunhas do livro de Apocalipse, como nós vimos agora há pouco na chamada do Sinésio, são dois homens que Deus vai levantar durante o período tribulacional, e eles são homens do futuro, e Deus irá usá-los para anunciar o Evangelho neste período onde a igreja não estará mais aqui na terra. E eles vão servir como um testemunho fidedigno da mensagem que Deus quer que eles transmitam. E é necessário justamente porque a igreja não estaria aqui. Embora o livro de Apocalipse mexa com muito simbolismo,
nem tudo no livro de Apocalipse é simbólico. Certo. Dá para entendermos tranquilamente a maneira de como lidar com o texto. Nós já vimos um pouco atrás na chamada que há maneiras de abordar esse texto. Uma delas seria interpretar de maneira não literal. Então, imaginando que ou seria um remanescente de Israel, ou remanescente da igreja, ou seria o evangelho, como foi colocado ali, a Bíblia em si. E o lado literal, que aí entrariam Moisés, Elias, Enoque, Elias, ou então duas pessoas que realmente Deus vai levantar no futuro para servir. A princípio, pelo que eu entendo aqui, seria a maneira mais normal de entender o texto, seria que Deus levantará duas pessoas para esse papel tão importante naquela época. Não podem ser Moisés e Elias? Não. Ou Enoque e Elias? Não, não podem. Por quê? No caso de O que o senhor tem contra Enoque e Elias? Hebreus capítulo 11, no versículo 5, diz que Deus tirou Enoque da terra. A razão pela qual ele tirou foi para que ele não morresse. Não faz o menor sentido agora ele falar, agora volta para morrer. Ele já tirou deste mundo, dizendo, para o livrar da morte, Deus o tirou. Então Deus tira num período da história, e aí num período pior da história, fala, volta lá, Enoque, vai lá morrer. Não tem sentido. E Moisés já morreu, nós sabemos que ele morreu. Então ele não foi ressuscitado. Não foi ressuscitado. E então não há razão para se acreditar dessa maneira, embora seja comum, principalmente por causa dos prodígios que eles exercem. Mas não tem problema, são poderes. O poder não era de Moisés nem de Elias, o poder era de Deus, e ele dá para quem ele quiser. Então os prodígios são realizados por qualquer pessoa a quem Deus conceder a autoridade para realizar isso. Muito obrigado. Vamos ver agora o que o bispo José do Belo, que inclusive já discutiu esse assunto aqui em uma outra ocasião, né? Para ele, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Bem, as duas testemunhas do Apocalipse são uma representação da igreja. E eu vou explicar por quê. Primeiro, porque o livro de Apocalipse é repleto de figuras de linguagem. Não dá para você interpretar os números de Apocalipse de maneira literal. Teve gente que tentou, e todo mundo que tentou caiu do cavalo. O Russell, fundador dos Testemunhas de Jeová, ele ensinou que só 144 mil seriam salvos, né? Como a igreja dele passou muito mais do que isso, aí ele reformulou até. Ele mesmo teve que voltar atrás. Então, não dá para você interpretar Apocalipse, todas aquelas referências a sete espíritos de Deus. Não podemos dizer que o Espírito Santo seja 7 e não 1. A 666 precisa ser calculado, 24 anciãos precisa ser compreendido. É um simbolismo claro, né, do povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. 12 mais 12, 24, 12 tribos de Israel, o povo do Antigo Testamento e os 12 apóstolos de Jesus Cristo ali representados, todo o povo de Deus no céu. Então 1000 também é um número simbólico de plenitude. Então todas as vezes que nos deparamos com números no livro de Apocalipse, nós precisamos nos perguntar o que é que esses números querem dizer, o que é que eles significam, né? No caso do número 2, aparece aí 2 castiçais, 2 oliveiras, né? Que já é uma referência lá de Zacarias capítulo 4, que a gente vai ver. E até se pergunta quem são as 2 oliveiras. Já se fala das 2 oliveiras ali em Zacarias capítulo 2, como uma clara referência a Zorobabel, Josué, né? Bom, e também a gente vai ver o número 2 aparecendo na Bíblia de maneira assim recorrente. Já começa porque Deus cria 2 homens, né? Um homem e uma mulher. Né? Não, 2 pessoas. Hoje é complicado a gente falar 2 homens. Tem que explicar. Ele criou 2 seres humanos, né? Um homem e uma mulher. No jardim tínhamos 2 árvores, né? O número 2 ele vai aparecendo, temos 2 alianças, 2 pactos, né? 2 testamentos, e assim a gente poderia ir falando do número 2. Assim, eu tenho até uma colinha aqui, eu vou fazer uso dela aqui, né? Olha só. Os discípulos de Jesus são enviados de 2 em 2, né? Jesus Cristo, ele próprio, o número 2 cabe muito bem para ele, que ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele tem 2 naturezas, uma humana e uma divina. A obra dele, o seu ministério, a sua missão também é caracterizado por 2, porque nós temos a morte e a ressurreição, o sofrimento e a glorificação. Então a gente começa a observar, tem o batismo e a ceia. Então os 2 vão ser
recorrentes no ministério de Jesus e vão aparecer na Bíblia até, por exemplo, também entram na Arca de Noé de 2 em 2. Quando Jesus cita os nomes dos discípulos, ele cita em par, né? João e Tiago, Pedro e André, e ele vai citando em par. É muito interessante, quando ele envia de 2 em 2, e a gente sabe que para ser testemunha de Jesus, né? Até a ideia de testemunhar alguma coisa na Bíblia precisava ser feita por 2 pessoas. Então, a ideia de 2 testemunhas dentro de todo esse contexto é muito justificável. É claro que tem que ser 2, porque como testemunhas não podia ser não podia ser só 1, tinha que ser 2. Pela lei tinha que tudo, a verdade vai se estabelecer. E a gente vê clara referência. Eu entendo perfeitamente aqueles que tentam interpretar literalmente como Moisés e Elias, porque é claro uma menção clara de Moisés e Elias ali, né? Moisés porque essas 2 testemunhas fazem com que a água se transforme em sangue, né? E Elias porque faz o céu parar de chover. Ou então, isso fica muito claro. E Jesus chama as escrituras do Antigo Testamento, de maneira assim muito comumente ele vai chamando elas de a lei e os profetas, ou seja, mostrando, elas testificam, ele diz, as escrituras testificam de mim. E quando a gente vê no Monte da Transfiguração, aparecem exatamente Moisés e Elias como 2 testemunhas ali de Cristo. É claro que tudo isso leva a gente a pensar então que Moisés e Elias viriam como pessoas literais, né? Mas Jesus Cristo claramente disse que Elias já tinha vindo. Ele disse, Elias já veio. Então nós não temos, e ele fez uma menção de que se tratava de João Batista. Nós não temos por que esperar que Elias venha novamente para cumprir-se a profecia de Malaquias e outras tantas. Elias já veio na pessoa de João Batista, não encarnado, mas cumprimento profético, digamos assim. E Jesus Cristo vai dizer para os seus discípulos, vocês são as minhas testemunhas, eis que vos dou poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E os envia de 2 em 2. Isso é um símbolo muito claro da igreja. E eu vejo aqui a igreja representada no capítulo 11 de Apocalipse, de uma maneira assim figurada. Você vai ver ela claramente representada no capítulo 13 de Apocalipse, quando se fala de uma grande multidão de mártires cristãos que estão sendo mortos pela besta. A besta vai matar as 2 testemunhas e a besta vai matar os cristãos ali no capítulo 13. Então, só que antes dela poder fazer qualquer dano contra as testemunhas, repare bem que as testemunhas são bem-sucedidas no cumprimento de sua missão. Cristo nos deu uma missão. Nós somos suas testemunhas aqui na terra e nós temos o poder. Da boca dessas testemunhas sai fogo. E nós vemos ali em Jeremias, como Deus falou assim, eu vou converter a palavra da tua boca em fogo, que vai consumir os outros. A palavra que a gente tem é uma palavra muito poderosa. A palavra do Evangelho, nós somos, como diz o apóstolo Paulo, como o bom perfume de Cristo. Esse perfume é de vida e salvação para uns e de morte e condenação para outros, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, essas 2 testemunhas, elas são símbolo de tudo que a igreja representa hoje, como testemunha de Cristo, no poder e na autoridade do Espírito Santo. Então nós não temos que ficar de braços cruzados esperando que Deus envie 2 testemunhas no futuro. Quando Deus já nos enviou como testemunhas aqui na terra, devemos cumprir cabalmente a nossa missão. E só a igreja, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, e somente quando a igreja cumprir a sua missão é que teremos, digamos assim, o fim, né? O fim só vem depois que a igreja cumpre a sua missão. Interessante, então, né, nessa proposta é que dificilmente ela se enquadraria nisso daqui. Ela até dá para as pessoas fazerem esse desdobramento aí, mas não se encaixaria aqui, porque o texto não está lidando. O problema do texto aqui não é se é 2, a simbologia do 2. O fato é que o texto diz que elas vão morrer, vai ter cadáver, não dá para matar o evangelho. Não dá para expor. Mas o texto fala que... De cristãos, né? Não, sim. Aqui fala assim cristãos. Que as 2 testemunhas vão ser mortas. E o cadáver dela vai ficar exposto. Eu não posso fazer isso, por exemplo, com a lei e os profetas. Eu não tenho como fazer isso. Fala que vai ressuscitar. Não dá para ressuscitar a palavra. Não tem como ir nessa direção. Aí feriria demais aqui, toda a linguagem aqui não se harmoniza com a proposta. Tem uma proposta. Como a gente está chegando ao final do primeiro bloco, vamos deixar
essas questões para o próximo bloco. Quero só ver como é que o Bispo Hildo sai dessa. Tá bom. Né? Como é que pode. E antes de terminar o primeiro bloco, deixa eu ler aqui uma mensagem e tem um recado para você também. Marco Antônio Nascimento Salles, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Segundo o Meno Kalischer, Dr. Meno Kalischer, as duas testemunhas são Moisés e Elias, pois eles são a referência maior do Taná, que é o Antigo Testamento, pois encarnam a lei e os profetas, e são homologados no Novo Testamento mediante as seguintes passagens. Lucas 16, 29 e Mateus 17, 3. Somando-se a isso, o ilustre erudito disse que em Jerusalém, nos dias de hoje, o judeu praticante sempre usa a expressão só se Moisés e Elias me falarem. Ou seja, eles falarão à população de Jerusalém e do mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Próximo bloco a gente vai ver porque que nenhum dos meus dois convidados concorda com o Marco Antônio. Vocês vão ter que se explicar aqui. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. E antes de continuar com o debate, deixa eu olha, estou usando uma camisa da Zoe. Obrigado a Zoe, está aí o site da Zoe vestindo você. Tenho certeza que você vai gostar. Realmente a camisa é muito boa, gostosa, bonita, estilosa. Dá para usar com gravata, sem gravata, né? Tanto social quanto esporte, a mesma camisa, realmente é uma sacada muito boa da Zoe. E ainda tem mais uma vantagem, ela é muito fácil de passar, né? Então é realmente uma bênção. Obrigado aí pro pessoal da Zoe. O programa Vejam Só, ele é oferecido pela Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é quem vai sortear a camiseta para você no final dessa edição do programa. Tá aí a camiseta, tá vendo? Se você quiser ser aluno da Agrade, durante o horário comercial de segunda a sexta-feira, você deve ligar aí para o telefone que está aparecendo. 0 operadora 11 3115 0819. Mas só funciona no horário comercial. Ou então você entra no site agrade.com.br, que funciona o tempo todo. Tem uma infinidade de cursos, inclusive de escatologia. Quem quer estudar só escatologia, na Agrade tem, né? Quem quer fazer o curso de bacharelado, tem. Quem quiser fazer pós-graduação em teologia, também tem, com 3 áreas de aplicação. Tem também cursos muito práticos, oratória, Libras, que é aquela língua com os dedos, né? São língua brasileira de sinais. Olha, tem curso de música, de inglês, espanhol, tudo voltado para a obra de Deus, tudo usando a Bíblia. Então, é mais fácil você falar com a Carla pelo telefone ou entrar no site para você ter as informações mais completas a respeito da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tá bom? Muito bem. Agora vamos lá. O bispo José Hildo Melo defendeu uma ideia no bloco anterior de que as duas testemunhas de Apocalipse não são 2 seres humanos, mas representam a presença da igreja na grande tribulação, pregando o evangelho e sendo martirizada por causa disso. Não é isso, bispo? A igreja. A igreja não apenas a grande tribulação, mas em todo o período da era da igreja. O pastor Marcos Samuel diz que não pode ser a representação da igreja, até porque a igreja terá sido arrebatada. Exatamente. Mas isso aparece no Apocalipse? Quando nós olhamos, o livro de Apocalipse deve ser entendido da seguinte forma: apesar de todo o simbolismo, nós não podemos inventar a maneira como ele foi dividido. Se olharmos em Apocalipse capítulo 1, verso 19, Jesus especificamente diz para João como o livro deve ser entendido na sua divisão. Escreva as coisas que vistes. Isso, a referência à visão que ele tem de Jesus, aquela visão toda peculiar do capítulo 1, a visão do candeeiro, a visão de Jesus no meio das igrejas segurando 7 estrelas. Então ele fala, escreva isso. Depois, segunda divisão do livro, escreva as coisas que são. Aí imediatamente João começa do capítulo 2 e vai até o final do capítulo 3, lidando com a igreja. Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Então, quando ele vai lidar com todas essas igrejas, ele mostra que agora escreva as coisas que são as igrejas, que estão na época de João. E depois,
escreva as coisas que hão de acontecer depois dessas, quando passa a época da igreja. O interessante é que o capítulo 4 começa com exatamente isso. Depois destas coisas, que coisas? Do capítulo 2 e 3, as igrejas. Aliás, vale a pena observar que a palavra igreja, eclesia, não aparece depois do capítulo 3, ela não aparece entre o capítulo 3 até o final do 18, ela vai aparecer só no 19. Toda vez que faz menção de povo de Deus nesse período, cita como santo. Agora, não faz nenhuma menção ao termo igreja. É óbvio que vai ter gente convertida durante a tribulação. E esse pessoal fará parte da igreja de Cristo, sem dúvida nenhuma. Mas a era da igreja é bem definida no capítulo 2 e 3. Tanto que ele termina cada uma das epístolas dizendo: a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja. Então, no capítulo 2 e 3, igreja aparece todo lado. De repente, some. Não faz mais menção nenhuma. Toda vez que menciona como santo, sendo perseguido. Por quê? Vão ter gente que vai se converter na tribulação. E quando faz menção ao povo de Deus num número maior, eles estão no céu. Apocalipse capítulo 12. Ele fala: por isso festejai os céus e vós os que nele habitais. Quem são esses? A igreja que está lá. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, daí ele menciona a antiga serpente, dragão, faz todas das características desse ser para nós, da peculiaridade dele aí de ira, de ele estar no Éden, e diz: estes que estão no céu estão aqui por causa do testemunho de Jesus. E menciona: festejem porque o acusador dos nossos irmãos acusa dia e noite. Ué, se o diabo está acusando, a igreja está lá, está tendo o tribunal de Cristo. Ele está fazendo um papel do promotor de acusação. Então, nós podemos até ficar procurando, mas fato é que a palavra igreja não aparece desde o capítulo 4 até o capítulo 18. Olhe na sua Bíblia, principalmente no texto grego, não aparece. Então, não há razão alguma para mencionar a igreja aqui nesse texto. O interessante é porque até no versículo 5 de Apocalipse 11, fala das duas testemunhas e diz assim: se alguém pretende causar danos, sai das suas bocas fogo e devora os seus inimigos. E se alguém pretende causar dano, certamente vai morrer. Bom, a igreja não sai por aí matando ninguém. O evangelho, se fosse o anúncio do evangelho, não vai sair por aí o evangelho: a pessoa quer me fazer mal e eu vou falar do evangelho, ela vai morrer. É o contrário, é alguém que está sendo protegido com o poder, um poder tal que se alguém tenta matar essas pessoas, juízo vem sobre essas pessoas. Bispo José Hildo Belo, duas questões aí tão grandes, o senhor pode organizar como o senhor preferir. Uma delas é a questão da igreja ser arrebatada antes desses eventos onde aparecem as testemunhas ou não, e a outra é o fato de que, se as duas testemunhas representam a igreja, como é que a gente entende os detalhes da descrição dessas testemunhas como pessoas? A primeira coisa que a gente tem que observar é que o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja. Claramente é dito isso. Então a igreja está como alvo da atenção do livro de Apocalipse do primeiro capítulo ao último capítulo. Então não há como negar que as referências a santos sejam referências claras e evidentes à igreja de Jesus Cristo. E a igreja, ela passa pela grande tribulação. Ela foi escrita por uma igreja que já enfrentava um período terrível de tribulação. Esse contexto em que o Apocalipse foi escrito, a gente não pode desconsiderar. A igreja daquele período, inclusive, é denominada, aquele período é tão terrível que é denominado a Era dos Mártires. Tal era a multidão de mártires que se fazia naquela época. Nero botava fogo em Roma e a culpa nos cristãos. Domiciano, outro imperador terrível. É claro que ao ler as escrituras o livro de Apocalipse, os cristãos, que eram os destinatários, os recipientes assim imediatos daquela palavra, entendiam claramente que aquela palavra é a palavra de Deus para eles e que eles estavam enfrentando a besta na pessoa do imperador romano, que matava, que perseguia, que odiava e que insuflava
toda uma comunidade, todas as nações contra o cristianismo. Então eles sofreram, e a gente lê depois do capítulo 3, 4, né, depois das cartas, a gente vai ler lá no capítulo 6, uma menção às almas dos decapitados, uma referência à igreja. No céu. No céu, mas aí... Não na terra, não na claro, tribulação, no céu. Mas aí espera só eu terminar, porque diz claramente: até quando, ó soberano Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue daqueles que vieram contra nós, aqueles que estão lá na terra e tal? Eles estão clamando por justiça, e eles são mártires. São mártires. Almas já dos decapitados no céu, que vieram da grande tribulação, como a gente vai ver no capítulo 7, a partir do versículo 14. Aí, mas só que eles recebem roupas brancas, eles são dadas vestiduras brancas, e lhes é dito que repousem um pouco mais, até que se complete o número de conservos seus, que serão mortos da mesma maneira como eles foram mortos, eles também serão. Ou seja, eles já estão mortos, mas outros estão ainda padecendo aqui na terra, e são irmãos seus. Então, eles fazem parte da igreja. E a gente vai para o capítulo 7, tem uma multidão incontável de todos os povos, tribos, línguas e nações. É assim que ele descreve. Descreve primeiro com uma multidão de 144 mil diante do trono, depois com uma multidão incontável, como a areia do mar, que ninguém consegue contar. No céu. No céu. Almas do céu. Essa multidão está no céu. Está no céu, enquanto outros estão padecendo e ainda morrendo para completar o número dos conservos. Haverá salvação aqui na terra. Nenhum. Mas são conservos, são parte da igreja de Jesus Cristo que estão aqui na terra. Vai ter conversão. Não são dois grupos de pessoas, é o mesmo grupo. Não é o mesmo grupo. Claro que é o mesmo grupo, conservos seus, que foram mortos assim como vocês foram mortos por causa do testemunho. Como é que é o mesmo grupo se um está no céu e está na terra? Como é o mesmo grupo? Um está morto e outro está vivo. Os mortos em Cristo estão no céu, Paulo está no céu e eu estou aqui na terra. Sou parte da igreja e Paulo é parte da igreja, como não? Haverá conversão durante a tribulação. Ninguém nega isso. Agora, isso não significa que a plenitude da igreja esteja aqui. Nunca é negado pelas Escrituras. A plenitude da igreja não. A plenitude da igreja é composta pelos mortos em Cristo que estão no céu, juntamente com aqueles. É a igreja triunfante e a igreja esses milhões militante. Estão no céu, esses milhões estão no céu, é óbvio que a igreja foi tirada da terra, está lá. Não é óbvio isso. Como não? Existe esse óbvio, só espera um pouquinho até que os seus conservos chegam. Se vê o seu contrário. Sejam mortos assim como vocês foram. Ou seja, a matança não terminou. E eles já foram mortos e a matança continua. Não terminou. E são de multidões, de todos os povos, tribos, línguas e nações. E é dito, perguntado, quem são esses? E de onde vieram? A multidão que está no céu, da tribulação. Dos mortos. De onde vieram? Eles já estão mortos. E de onde eles vieram? Da grande tribulação. Eles vieram da grande tribulação. Aquelas almas já fazem parte dos que morreram e que são da grande tribulação. Então, o senhor está dizendo tudo isso para mostrar que a igreja vai enfrentar um pedaço da tribulação, no mínimo. No mínimo, ela enfrenta, ela encara. Aliás, ela encara o anticristo. Texto, não, eu queria só poder responder. Apocalipse 3 mostra a igreja fora da terra. O 3, versículo 10, diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança. Isso aqui é o próprio Jesus falando para a igreja. Sim. Eu te guardarei, não é na hora, é da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar quem? A igreja? Não. Para experimentar os que habitam a terra. Eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Ou isso daqui é verdade? Ou então o Senhor Jesus tinha dito para nós assim: eu vou guardar vocês na hora da provação. Isso é uma coisa. É igual alguém que fala: eu vou guardar você no incêndio, então eu te coloco num quartinho e te preservo lá dentro. Agora, se alguém falar: eu vou livrar você do incêndio, é outra coisa. Pastor, isso é dito abertamente para a igreja. E por que isso não valeu para o primeiro século? Como não valeu o primeiro século? Não valeu. Milhares de mártires morreram e Jesus não libertou nenhum deles. Aquela no primeiro século da igreja, não era a hora da aprovação que veio provar toda a terra. Não era. Não era. Eles foram livres. O pessoal que morreu no primeiro século não foi livre do tempo da tribulação? Eles morreram, eles foram martirizados, foram queimados e não estão livres dessa aprovação que virá sobre a terra? Mas foram livres daquela? Não é daquela. Aqui está falando da livração que vem sobre o mundo inteiro. Aquilo lá era local. Era sobre o mundo, era local, não o mundo conhecido. De maneira nenhuma. Os cristãos onde estavam, de maneira nenhuma. Aqui ele está falando de uma aprovação, ele está falando de uma aprovação sem igual. Então, agora deixa eu vou levar a igreja deste tempo de provação que nunca houve na terra. Então, deixa eu explicar já que nós estamos mudando um pouquinho o tema, deixa eu fazer só uma pergunta para a gente fechar essa questão
do arrebatamento aí, que é o que nós estamos discutindo, né? Que hora que dá o arrebatamento? Que hora que a igreja sai daqui? Mas o senhor tem que responder a igreja ainda... não tá aqui. Eu tenho um montão de coisa para responder. O senhor tem que né? responder aquele negócio das duas pessoas representando a igreja. Pastor Marcos Samuel, eu já fui dispensacionalista e dos bons, né? Então eu sei que esse versículo é usado para mostrar que a igreja será arrebatada antes do início da tribulação. Só que os mesmos dispensacionalistas que usam esse texto e que me ensinaram isso, disseram o seguinte: os primeiros 3 anos e meio da tribulação vão ser de uma maravilha nesse mundo. O anticristo e o falso profeta vão resolver todos os problemas da humanidade. Vão pôr paz no Oriente Médio, vão selar paz entre árabes e judeus. Isso ensinaram errado. Não. A palavra da vida ensina errado? Como? A palavra da vida ensina errado? Eu não estou falando eu estou falando da Bíblia. A Bíblia diz o seguinte... Pois é, mas disseram isso. Aí o senhor está dizendo assim, eu vou te livrar da tribulação que há de vir sobre o mundo todo, mas a tribulação que há de vir sobre o mundo todo é na segunda metade. E todo dispensacionalista diz que a igreja sobe antes do anticristo aparecer. É verdade, a igreja sobe, não é antes do anticristo aparecer, a igreja sobe antes do tratado de paz ser firmado pelo anticristo. Isso não tem garantia nas escrituras. Como não? Não tem. Isso é questão de opinião do sistema dispensacionalista, assim como os amilenistas têm um sistema que interpreta o reinado milenar de Jesus. Nós lidamos com posição. Então, exatamente. Se não há essa posição aqui no garante, não há posição de que a igreja passa. Então ninguém pode vir aqui afirmar e falar que a igreja vai passar. Mas claro que é a posição que ela passe. Claro que Temos não. uma multidão incontável que morreu na grande... Mas que vai ter crente na tribulação, vai ter, mas se a multidão está lá, se a multidão está lá, toda a multidão está do céu, não é de Marte. Mas claro que é dito que é Marte. Agora você acha que é literal só quando te convém? Não, senhor. É dito que são mártires procedentes da grande tribulação. Não, senhor. Haverá gente aqui na Terra reclamando que foi decapitada. Sim, essa pessoa, nem todo mundo que está lá no céu foi decapitado. Todo esse cenário que está no céu... Mas essas são as almas dos decapitados. São as almas dos mártires. É assim que é denominado, tanto no capítulo 20 como aí no capítulo 7. Mas aí eu queria responder sobre a questão duas. Não, primeiro ele levantou uma questão dizendo que Apocalipse 3:10, né? Se não me engano, é isso? 3:10. 3:10 está ensinando um arrebatamento secreto da igreja, ou um livramento que Deus vai tirar. Isso é o que está escrito. Mas só que no original, a palavra é tereuek. E é exatamente a mesma palavra, a mesma expressão que Jesus Cristo usa na sua oração sacerdotal, quando ele diz assim: eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde, que os livre do mal. Jesus está exatamente usando a mesma expressão que o pastor Marcos diz que só pode significar arrebatamento, exatamente num contexto em que ele ora e diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Qual é a palavra? Tereuek. Guardar do mal. E a gente lembra que Deus é poderoso para nos proteger dentro do conflito. Mas aqui não é isso que está dizendo. Calma, da hora, e não na hora. Você não vai deixar eu explicar mesmo, né? Não tá Toda hora você está me interrompendo, Mas Márcio. Aí eu acho que eu tenho que ter um tempinho para poder... O texto diz outra coisa. Salvar dentro é uma coisa, então ele salvar mas na hora. Mas é a mesma expressão que você está usando, é tereuek, é a mesma expressão. Desculpe, quando Jesus fala assim, olha, peço que não os tire do mundo, é óbvio que ele está falando assim, mas que o livre do mal, nós vamos inventar aprovações. Mas aqui, essa aprovação aqui, não é a qual Jesus está fazendo na oração sacerdotal. Ele está falando assim, virá uma aprovação que o motivo da aprovação é para provar todos os habitantes dessa terra. Não, mas eu não estou questionando Vocês isso. não vão chegar no acordo. Eu sei, mas eu tenho que explicar o negócio. Mas já explicou. Exemplo, não, mas eu acho que não. Ainda ficou faltando dizer o seguinte, que Deus é poderoso, como ele foi poderoso no Egito. Ele não teve que arrebatar o povo do Egito para livrá-lo das pragas. Ele soube fazer distinção. As pragas foram voltadas para o povo egípcio e o povo não precisou ser arrebatado para ser protegido. Mas não havia promessa de livramento. Aqui Deus é poderoso para nos proteger dentro do contexto da perseguição. Nós nunca recebemos nenhuma promessa de que não seremos afligidos por Satanás, que não seremos afligidos pelo anticristo, que o anticristo não vai matar e perseguir a igreja. Pelo contrário, no mundo tereis aflições. Então, as aflições são peculiares. Aliás, nós não recebemos apenas a graça de crer em Cristo, mas também de padecer por Cristo. E ao sermos chamados, fomos chamados para carregarmos a cruz e não devemos fugir dela. Tá bom. Toma sua água, que o rapaz quase se matou para dar água para o senhor, enquanto obrigado, eu leio o e-mail aqui, porque o senhor ainda está devendo a resposta das duas testemunhas. Exatamente. Lá, que é o tema de hoje. Mas antes, deixa eu perguntar só para o pastor Marcos, por que não pode ser aqui, ó, eu achei interessante essa mensagem do Marco Antônio, lá do Rio, em que ele diz assim,
que são Moisés e Elias, porque os judeus de hoje, né, o judeu praticante sempre usa a expressão lá em Jerusalém, só se Moisés e Elias me falarem. Ou seja, eles falarão à população de Jerusalém do mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Não pode ser Moisés e Elias mesmo? Não, não pode. O fato de o judeu, eu desconheço essa informação, mas o fato do judeu dizer que só Moisés e Elias falarem para ele, Moisés e Elias já falam, ali os profetas já apontavam para Cristo. E mesmo assim eles não iam acreditar. Basta ler Lucas 16, dito na parábola do rico e Lázaro, se eles não ouvirem a lei e os profetas, tampouco ouvirão qualquer outro fato. Mas aqui o caso não menciona, ele menciona duas testemunhas e deixa muito claro, elas estão ministrando, elas são odiadas pelo mundo inteirinho odeiam ela. O anticristo, que aqui na verdade é colocado como besta, ele não faz nada contra elas até que termine o tempo determinado para elas. Por quê? Porque a besta conhece muito bem a Escritura e sabe, eu não tenho autoridade até que eles terminem esse trabalho. Eles são vidas humanas porque são mortos. O texto fala que cadáver fica exposto. O texto até diz assim, os cadáveres das duas testemunhas ficam por 3 dias e meio e não permitem que sejam sepultados. Não tem como. Eu teria que dar muito pulo para chegar em qualquer outra conclusão que não seja um corpo humano. Fala de cadáver, fala de praça, corpo exposto, gente celebrando, fala de ressurreição. Eu disse que a igreja... Não só duas, é a representação. É um símbolo da igreja. É um símbolo da igreja. Igrejas são compostas por pessoas. Eu não penso que a igreja seja templo. Mas aliás, onde... Explica para nós, bispo, agora. Está bem claro no texto, o pastor Marcos deixou isso bem cristalino, que na narrativa aparecem 2 pessoas humanas que são mortas e o mundo festeja essa morte. Exatamente. Não, né? E o cadáver deles vira um troféu, tanto que não pode ser sepultado. Como é que o senhor vê a igreja testemunhando, representada nessas 2 pessoas, com esses detalhes? Olha, isso a gente já poderia ver no primeiro século. As pessoas que estavam lendo aquelas páginas do Apocalipse podiam identificar a sua própria situação como cristãos, sendo mortos, por exemplo, nas arenas, nos coliseus, como um verdadeiro espetáculo, quando o público aplaudia, dava gargalhada, cristãos eram devorados por bestas feras e tudo mais. A questão da ressurreição, isso é por isso que a gente interpreta de maneira simbólica tudo. O 2 é simbólico de toda a comunidade de crentes, né? A questão dos 3 anos e meio. Elas testemunham, esses 3 anos e meio, 3 anos e meio de testemunho, que coincide exatamente com os 3 anos e meio de testemunho de Cristo, do ministério de Jesus Cristo. 3 anos, Jesus. 3 anos e meio, bom, isso aí é a controvérsia, mas tudo bem. Lucas 1. Até, bom, isso aí, se você quiser ir, se você quiser, depois a gente pode discutir isso agora. Okay. Mas 3 anos e meio de testemunho de ministério de Jesus Cristo, coincide com esses 3 anos e meio do ministério dele aqui na terra. Então, e aponta, assim como eu fui enviado pelo Pai, eu vos envio também. Então, assim como Cristo teve tempo para dar o seu testemunho, a igreja tem recebido tempo para dar o seu testemunho. Para Cristo, ele completou a sua carreira em 3 anos e meio. Paulo também completou a sua carreira em uma outra determinada tempo, né? Mas ele vai dizer assim, eu completei a carreira. E a igreja vai completar a sua carreira. Porque lá no céu a gente já está vendo a igreja bem-sucedida, com salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Portanto, a igreja, essas 2 testemunhas ali representando a igreja, ela tem tempo para cumprir a sua missão. Depois disto, ela também é morta, ela é martirizada. No decorrer de todo o período, ela é martirizada. Toda igreja é martirizada toda no ela, todo. Não, mas você gosta de interpretar muito literal. Eu interpreto que a igreja... Não, literal, é só 2. É que você que está falando que é toda a igreja. Nós somos mártires. Todo mundo. A igreja... e ser-me-eis mártires, se você quiser saber, é o texto que diz lá no grego. Então, todos nós, num certo sentido, temos a nossa cruz e somos mártires. Nos foi dada a graça de não apenas crer, também de padecer. Então, nesse sentido, toda igreja participa dos sofrimentos de Cristo. Toda igreja também carrega a sua cruz, completa aquilo que resta dos sofrimentos de Cristo. Eu só queria concluir, porque, Marcos, é difícil debater com você. Eu tenho debatido com diversas... Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho debatido com diversas pessoas, com respeito. Ele conclui, depois eu falo. Eu falo e você fala depois na sua vez. Eu não tenho te interrompido, você não devia estar me interrompendo toda hora, eu já reclamei disso. Eu não tô. Como é que eu estou fugindo do texto? O texto fala de cadáver na praça de Jerusalém, o senhor está falando do mundo inteiro. Mas você interpreta literal, eu interpreto figurado. Está escrito. Você quer que eu interprete do seu jeito, aí tá bom para você? Não, é do jeito Se eu interpretar do seu jeito, tá bom, aí você vai ficar satisfeito. Aí você não me interrompe mais. Não, é impressionante isso. João escreveu.
Deixa Ué, aqui, ó. E você interpreta literal, você gosta, é tudo literal, então vai só 144 mil ser salvo, sete espíritos de Deus. Então isso é simbólico, então aqui duas testemunhas. É simbólico, as duas testemunhas são simbólicas, é a igreja. Pode ser Rio Eufrates, Rio Tigre, duas testemunhas pode ser Neymar e Cafu, aí você interpreta se quiser. Mas ali não tem Egito, não fala do Egito, não fala de Sodoma ali? Sodoma é literal para você também? Se não há critérios... Sodoma é literal para você, Marcos? Eu vou responder por Você está conversando comigo ou com quem agora? Estou com o telespectador. Porque você não me deixa falar, então fala com o telespectador, não precisa nem de um debatente aqui. Você em casa, existem critérios para nós interpretarmos a Bíblia. Nós não podemos, e falo isso com cuidado, porque sei que o Brasil está assistindo, gente do mundo inteiro, nós não temos do Senhor autorização nenhuma para interpretar a Bíblia do jeito que nós queremos. Isso não é dado para nós. Quando uma coisa não é literal... é um sistema humano, sim, eu estou falando... Não caiu do céu. Não, eu estou falando de hermenêutica aqui no caso. Mas qual é a sua hermenêutica? Não é dispensacionalista? Fala, pastor. A minha hermenêutica aqui é a hermenêutica da seguinte forma. Você interprete literal aquilo que... ao interpretar de maneira literal, seria uma coisa irracional, uma coisa impossível de acontecer. Qual é a impossibilidade, a dificuldade do texto de Deus levantar dois homens que vão anunciar o evangelho e vão realizar prodígios? Já aconteceu na história. Agora eu não posso vir para cá e falar assim, olha, cadáver não é cadáver, praça da cidade não é cidade. Mas o bispo não disse nada disso, Marcos. Você ou não entende ou não quer entender. Essa é a dificuldade sua. Tá? De maneira nenhuma. Primeiro, a única coisa é que ele não está reduzindo a dois. A igreja toda, claro, já expliquei por quê. Só que fala de morte, posso tem que dizer, morrer todo mundo. Agora posso falar? Pode. Posso falar então? Agora eu vou te dizer. Conclui o pensamento. Começa essa passagem dizendo que dos dois candelabros, das duas oliveiras, clara referência à igreja. A igreja no livro de Apocalipse, no capítulo 1, é chamada de candelabros. Os 7 candelabros quem são? A igreja. Está lá no capítulo 1. Gente, então é literal isso. É literal. Você quer interpretar literal? Então você vai ter que reconhecer que os candelabros são referências à igreja. Então a igreja está ali representada. As duas testemunhas, quem são as testemunhas de Cristo? A igreja. Ser-me-eis testemunhas. Então somos enviados de 2 em 2. O número 2 não é um número que tem a ver com testemunho? Tem a ver com testemunho. E eu nunca disse que não vai haver cadáver. Há cadáveres de cristãos espalhados pela história inteira. Agora, a ressurreição também... Nós esperamos, 3 dias Jesus esperou para ressuscitar, nós vamos esperar para a nossa ressurreição. Os cadáveres ficam expostos, ficam enterrados, ficam como se fossem derrotados. Cristo ficou como um derrotado na cruz, mas ao 3º dia ressurgiu. E assim nós, como Cristo, ressurgiremos. Assim nós interpretamos esse texto. Se você quer interpretar de uma outra forma, pelo menos respeita que eu tenho o direito de interpretar de uma outra forma. Certo. Não pensa que é só o seu jeito de pensar que está certo e você... Entendi. Mas veja, se for aí exposto, não pode ser enterrado. Enterrado não é exposto. Você vai no cemitério... Jesus foi exposto, não foi? Quando estava morto. Só, eu respeitei o senhor agora, deixa eu falar. O exposto, o texto aqui fala para nós o seguinte... Bom, você não me respeitou. O cadáver será exposto na cidade onde o Senhor foi crucificado. Você em casa sabe muito bem onde o Senhor foi crucificado. Eu não posso falar que isso aqui representa a igreja, que tem cadáver exposto. Não, aqui são 2 pessoas, o corpo vai ficar exposto na praça. E Sodoma aí? Não faz menção de Sodoma? É literal? Não. Então tá bom, então você está começando a interpretar que nem eu. Sodoma eu acabei é um de símbolo. dizer que quando não faz sentido você interpretar de maneira literal, quando ele fala aqui, sai fogo da sua boca. É óbvio que, senão o texto está falando de um dragão, ele abrir a boca e sai fogo. E no Apocalipse o dragão é o diabo. Exatamente, então é óbvio que você olha para isso aqui, Deus, figurado, né? Deus nos fez imagem e semelhança de Deus, ótimo. Seres inteligentes. Gostei agora, é óbvio que é figurado. É óbvio que é figurado. Candelabro também é uma figura. Figura também, Oliveira também. O fato de ser figurado não significa que toda a passagem é figurada. 2 homens, qual é o problema de ser 2 homens? A questão é a seguinte, eles não vão chegar num acordo nunca. Por quê? Cada um deles representa um sistema de interpretação. E você aí de casa está vendo que os sistemas são falhos. Nenhum sistema fecha na questão da escatologia. Por quê? Ninguém pode chegar aqui e dizer assim, esta interpretação a respeito da identidade das 2 testemunhas é a única possível. Tanto é que a gente tem uma variedade de possibilidades, né? Na escatologia nós temos essa abertura que o Espírito Santo deixou. Por isso nós temos, por exemplo, só em relação à posição do milênio nós temos 3 possibilidades. Em relação ao arrebatamento da igreja nós temos também 3 possibilidades, né? Ou até 4. 4 qual? Tem a pré, mid, pós e a parcial. Parcial?
parcial. Alguns acreditam que durante o período tribulacional, de acordo com a santidade das pessoas, o grupo vai embora. Essa é a pentecostal. Então, se você não vigiar, você fica. 4. Vai com cuidado. Enfim, existem várias possibilidades. O que é importante é você conhecer bem o texto bíblico, saber qual o sistema que você prefere, sem abrir mão ou sem ignorar que existam outras aberturas. Eu vou chamar o intervalo com uma advertência. Vocês vão brigar no próximo bloco. E a segunda advertência para você, telespectador. Os intérpretes da Bíblia, na época que Jesus nasceu, estavam tão fechados no jeito deles interpretarem como seria o Messias, que o Messias veio e eles não enxergaram. Porque não estava igual o que eles estavam esperando. Podemos correr o mesmo risco no futuro. Por isso é importante conhecer todas as possibilidades. Não foi literal, né? O quê? A vinda foi literal. Não, claro que foi. Conforme a interpretação deles, que era literalista. Não foi do jeito que eles queriam. Isso aí. Vamos para o intervalo e dar uma coça nos dois aqui, depois a gente volta. Muito bem, está na hora do último bloco do programa Vejam Só, que mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Bom ter você como nosso telespectador. O Lucas Andrade Dantas, de Betim, Minas Gerais, diz assim: tenho 14 anos. Ô Lucas, obrigado pela audiência. Amo esse programa. Vamos ao tema. Em Apocalipse 11, verso 2, está falando para Jerusalém. Fala também que naquele mesmo 1266 dias, versículo 3, e 3 anos e meio, Apocalipse 12, 14, simboliza o tempo de perseguição e sofrimento. As duas testemunhas é uma forma enigmática para caracterizar simbolicamente a Bíblia e a igreja remanescente, durante a grande tribulação. Apocalipse 11, 4. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Como em toda a Bíblia Sagrada, suas verdades não estão em ordem cronológica e literal. Querer interpretar a Bíblia literalmente é o mesmo que querer interpretar literalmente um enigma, né? Bom, existem todo tipo de extremismo, Lucas, você que tem só 14 anos, é perigoso. Você não pode, por exemplo, quando Jesus fala assim, eu sou a porta, evidentemente que não é literal, porque Jesus não é porta, nem surdo como uma porta, nem teimoso como uma porta que não sai do lugar, nada disso. É um símbolo de que ele é a passagem, né? Agora, dizer, por exemplo, que como a Bíblia diz, que o nascimento de Jesus foi virginal, que Jesus nasceu de uma mulher que não tinha conhecido o marido, não é simbólico, né? Embora os liberais digam isso. É por causa da pureza. Não. Jesus nasceu de uma mulher que não tinha tido relações sexuais antes, né? Então existem... você precisa usar o bom senso para saber quando você deve interpretar literalmente uma afirmação das Escrituras. Por exemplo, aliás, eu vivia brincando isso quando eu tinha o programa de rádio. Você leva Jesus a sério? Leva. Você obedece o que Jesus mandou? Obedeço. Ah, é? Então me diz, quantos caolhos e manetas existem na sua igreja? Aí, não. Nenhum, pastor? Pô, então vocês são todos desobedientes, que Jesus falou que quando a tua mão tropeçar, você corta a mão, e quando o teu olho te fizer tropeçar, você arranca o olho, né? Nunca ninguém tropeçou na sua igreja? Mas não é literal. Lógico que não é literal. Claro que não é literal. Embora, né, o pai da interpretação alegórica tenha levado esse texto ao pé da letra. Sabia dessa? Quem? Agora fugiu o nome. Alguns puritanos também. Ele se emasculou. Já eu lembro o nome dele. Que começou a interpretação alegórica lá na escola de Alexandria. Esse mesmo. Sim. Sandro Silva, da capital paulista. Elias e Enoque. Em Malaquias 3, verso 1, está se referindo a João Batista. No capítulo 4, verso 5, se refere ao profeta Elias. Essa última referência, repetida pelo Senhor em Mateus 17, 11, e Atos 1, 6 e 3, 21, é indiretamente mencionado. Essas duas testemunhas surgirão durante o pacto de paz que o anticristo fará com Israel. Por isso, são testemunhas locais.
Sua mensagem terá alcance mundial depois de 220 dias, quando se dará o advento secreto, que é o arrebatamento da igreja, durante os primeiros 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias. A paz, amados. Você vai vendo que vai variando aqui. Ó. Marco Antônio Machado, da capital paulista. Em minha opinião, as 2 testemunhas são Elias e Enoque. Falei? Uhum. Aparece todo mundo aqui. Apesar da referência sobre as pragas no verso 6. Não creio que Moisés seja uma dessas testemunhas, porque ele já morreu. Enoque e Elias, entretanto, segundo o texto sagrado, foram as únicas pessoas do Antigo Testamento que não conheceram a morte. Se entendermos que eles foram arrebatados e ficarão no céu para sempre, então o texto de 1 Coríntios 15, 20, onde lemos que Cristo é a primícia dos que dormem, perde um pouco do seu sentido. Não. Se Cristo é a primícia dos que dormem e duas pessoas não dormiram, não morreram... A primícia de primeira ressuscitar com o corpo ressurreto. Só isso. Só isso. Nada mais. Não anula nada não, mano. Temos que lembrar que vai existir cristãos no dia da segunda vinda de Cristo que jamais experimentaram a morte, né? E Paulo fala, né? Nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados, tal. Igual Enoque e Elias. E Cristo continua sendo primícia para todo mundo. Creio que essas notáveis figuras do Antigo Testamento foram arrebatadas para serem guardadas exclusivamente para o momento registrado em Apocalipse 11, e então conhecerão a morte. Eu sou simpático com essa ideia, porque eu não gosto de gente que vai para o céu sem morrer. Né? A não ser no dia do arrebatamento. Aí tudo bem, aí pode. Vou fazer o seguinte. Vou ler mais essa aqui, depois a gente vai ver o que a repórter apurou. O Sérgio, da capital paulista. Não adianta buscar a identidade das testemunhas na Bíblia. Ou eles ainda não ocupam um lugar relevante em nossa sociedade, ou ainda nem nasceram. Dia a dia, o laicismo gera leis que aceitam condutas antagônicas às preceituadas nas Escrituras. Deixar de ser crime o adultério, o homossexualismo. Homossexualismo acho que nunca foi crime no Brasil, foi? No Brasil não, né? Não, que eu saiba. Não. Os cristãos cada vez mais fundamentalistas atribuirão a esse fato o recrudescimento da violência e criminalidade. Daí ocorrerá uma cisão na sociedade que levará cristãos de boa fé a dialogarem visando sua união. Uma testemunha representará os católicos e outros reformados. Nossa. Essa eu nunca tinha visto. Essa é nova. Essa foi longe. É realmente nova. Essa eu nunca tinha visto. Tem que assinar, registrar. Uma testemunha representará os católicos e outros reformados. Em algumas partes do mundo, seus representantes chegarão ao poder estabelecendo estados teocráticos. E os muçulmanos ficam de fora? Os hindus. Tem outros grupos aí que tem que ter. Sem justiça. Então vamos fazer o seguinte, vamos para... Eu não sei onde foi feito o Povo Fala de hoje. Na porta da Igreja da Graça. Vamos ver o que os crentes de lá disseram sobre as 2 testemunhas. Na sua opinião, quem são as 2 testemunhas do Apocalipse 11? Olha, eu acho que é Elias e Moisés. Eu acredito que esteja falando de Elias e Moisés. De acordo com o que eu já li na Bíblia, já assisti programas que falavam da palavra de Deus, o mais comum é a gente acreditar que realmente sejam Elias e Moisés. Olha, pelo que eu já estudei e ouvi falar, Elias e Moisés. As 2 testemunhas do Apocalipse 11 será Elias e Moisés. Eles que realmente foram baluartes aqui na terra, hoje eles estão nos céus, ali proclamando a glória de Deus. Mas aí nós temos um problema grave, pastor. Eu sei que o senhor já disse, mas repete para nós. Não podem ser Elias e Moisés. Elias até está vivo. Ele foi arrebatado vivo. Mas Moisés morreu e não há registro da ressurreição dele. Não sabe onde está o corpo. E Elias também aparece na transfiguração já, de uma maneira já não mais em carne. Então, glorificado. Não com o corpo ressurreto, porque Cristo é a primícia e Cristo é isso depois, mas ele aparece já, quando nós sabemos que carne e sangue não herdam esse lugar, não estão lá dessa maneira, o corpo dele estaria todo deteriorado. Então, eles aparecem num estado diferente do que eles tinham aqui de matéria, quando eles aparecem lá. Espiritualmente. Seria uma boa definição, já que Moisés, não há diferença nenhuma entre o relato de Moisés e Elias, e Moisés morreu.
Morreu, o corpo dele estava e lá. não Ele ressuscitou. aparece como Elias, não tem uma distinção entre os dois ali. E ele não ressuscitou. Não ressuscitou. Então, só para fechar essa questão. Por que tanta gente, todo mundo, todos os que ela entrevistou falaram que eram Moisés e Elias? Por que essa insistência em Moisés? O fato é que as pessoas, ao estudarem esse capítulo 11, elas acabam chegando nessa conclusão, porque parecem dois, então já associa com Elias e Moisés, os maiores do Antigo Testamento, né? Moisés representando a lei, Elias os profetas, e principalmente por causa dos prodígios. O versículo 6 fala, elas, as testemunhas, têm autoridade para fechar o céu para que não chova. Elias fez isso. Então as pessoas acham que precisa ser Elias, mas não necessariamente não precisaria. Nós lemos em Tiago, quando faz a menção de que Elias orou e fechou o céu, fala, Elias era um homem semelhante a nós, e orou, e aconteceu isso. Então não há problema nenhum de Deus usar uma pessoa comum para fazer isso aí também. Outra coisa, porque eles acreditam que é Moisés, eles têm autoridade sobre as águas. Então nós vemos muitas vezes Moisés fazendo milagres na água, não é? A água virando sangue, o mar abrindo. Então eles vão associar o que é isso. Mas não há nenhuma necessidade. Deus deu o poder para Elias, assim como deu o poder para Moisés, e pode conceder para qualquer pessoa realizar isso aqui quando for o propósito. O interessante é que no final do versículo 6 fala assim, deu autoridade para converter água em sangue, bem como para ferir a terra toda, o planeta todo, com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Aí, mais ainda, não se harmonizaria com a igreja, porque eu sou a igreja, eu não tenho poder de mandar fechar, ou água virar sangue, ou fazer quantas vezes eu quiser. Aqui está falando da vontade deles. Qual que é o versículo? Versículo 6. Bem como ferir toda a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto elas quiserem. Deus falou, vocês, a autoridade para vocês, façam, exerçam os flagelos quantas vezes vocês quiserem. A igreja nunca teve isso de maneira nenhuma. E por isso que fala, quando terminar então o testemunho, a besta que sobe vai pelejar contra elas. Porque a besta sabe, não tem autoridade. Até o tempo determinado. Até o tempo determinado. Tá. Aí sim vence e os mata. Como que o senhor interpreta a questão dos flagelos, pastor, já que o senhor defende que as duas testemunhas representam a igreja? Sim, a gente interpreta isso de maneira figurada, assim como a gente interpreta isso de maneira figurada, o fogo que sai da boca, o próprio pastor Marcos interpretou isso de maneira figurada. Claro. Então, para acompanhar, para ser coerente, deveríamos interpretar isso também de maneira figurada. E como? E lembrando que isso é uma menção ao que aconteceu com Moisés. Quando Moisés e Arão, duas testemunhas, foram enviados à presença de Faraó. É muito interessante essa comparação, esse paralelo que a gente pode estabelecer, porque ele elucida a questão. Então, à medida em que havia digamos assim, um endurecimento da parte de Faraó, vieram as pragas e tudo mais. Então, isso está apontando para a autoridade espiritual que estava com Moisés. E a gente sabe que Deus é quem vinga os cristãos, né? E os cristãos têm poder, sim. Esse negócio de dizer que os cristãos não têm poder, isso está por fora. Porque a Bíblia diz que Jesus nos deu toda a autoridade. Que nós recebemos o poder, que nós recebemos o poder para ligar na terra. Aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Aquilo que ligar no céu será ligado na terra. Nós não temos, assim, um coração vingativo. Embora a gente veja que aquelas testemunhas de Cristo que estão já na glória, estão clamando por justiça. E a justiça e o fogo vai vir do céu, até em resposta àquelas orações. Calma, até que se complete o número dos conservos seus e tal. Ou seja, existe uma vingança. A gente dá lugar à vingança, e que é a vingança divina. Nós não nos vingamos a nós mesmos. Nós não damos lugar e vazão à nossa própria ira. Mas nós damos vazão à justiça divina. E nós achamos que a justiça precisa realmente acontecer contra toda impiedade, contra todo o mal. Então precisamos interpretar isso de maneira coerente, de maneira, digamos assim, bíblica, né? E sem chegar a esses extremismos do literalismo que levaria realmente a coisas chocantes. Mas a gente pode ir para outro extremo também da interpretação alegórica. Mas não é uma questão de interpretação alegórica. Acho que era Orígenes, o cara que eu estava pode ser. Não sei. Orígenes de Alexandria. Orígenes de Alexandria. Ele se emasculou com base no texto, e ele era um ardoroso defensor da interpretação alegórica, né? Mas ele foi bem literal, né? Nesse caso. Você veja que incoerência. Não, então, somos incoerentes. O ser humano Deixa uma coisa me chamou a atenção no texto, é que o versículo 5 diz assim:
Se alguém pretende causar dano a essas duas testemunhas, sai fogo das suas bocas, nós já falamos de um pronunciamento de juízo, até pelas autoridade que eles têm, e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Isso não tem como se aplicar à igreja, porque hoje a igreja é perseguida em vários lugares do mundo. O texto fala que certamente de morte sobre essas pessoas. E está cheio de gente que maltrata a igreja, persegue a igreja, está numa boa. Está passeando de iate, está curtindo a vida tranquilamente. Mas neste caso aqui fala não. Se alguém intentar o mal, morre. Você interpreta isso literalmente. É o que você está disse, escrito. mas só que você disse há pouco tempo atrás, nesse mesmo programa, que o fogo que sai da boca para consumir os inimigos não podia ser interpretado Exatamente, literalmente. porque eu Agora falei que você está Deus mudando nos... de ideia? Não, de maneira nenhuma. Eu disse que Deus nos fez dotados de uma inteligência. Quando nós lemos um texto, quando é que nós devemos fugir da literalidade de acordo com as regras de hermenêutica? Quando a interpretação literal é uma coisa irracional. Sim, mas o pastor Marcos, o bispo, está dizendo o seguinte: quem intentar mal contra as testemunhas, sejam elas quem forem, vai se dar mal imediatamente. E não é o que acontece. Não é Sim, mas eu não interpreto isso de maneira literal. O pastor Marcos interpreta isso de maneira literal. Não entendi. Mas então como é? Explica para nós, pela linguagem figurada, o que representa esse mal que as pessoas que perseguirem a igreja vão sofrer. Olha, os juízos de Deus que estão ali descritos no próprio livro de Apocalipse. Não, existem juízos preliminares, existem juízo final. Nesses juízos preliminares, a gente vê que a própria besta, dragão, todo mundo vai receber a sua punição no devido tempo. Né? E a gente tem que entender isso. Sede vós pacientes, né? Porque a vinda do Senhor está próxima. Então o juízo vai vir, sem nenhuma exceção. Agora, existem juízos preliminares, assim como aconteceu na época de Faraó, com o Egito, há juízos preliminares. Nós não poderíamos pensar da seguinte forma: esse texto, vou embarcar na sua interpretação. Vamos imaginar que o texto esteja falando realmente da igreja, mas não da igreja ao longo da história, como o amilenismo propõe. Eu sei que o senhor é pós-milenista. Né? Amilenista. Amilenista. Eu nunca sei. Não, mas é que o pós-milenismo e o amilenismo é muito parecido, né? Então, se você for um milenista otimista, você pode dizer que é um pós-milenista mais realista. Então, tá bom. Enfim, mas a gente poderia dizer que o texto está apontando o seguinte: olha, quando chegar o tempo do fim, as coisas vão ficar feias, para um lado e para o outro. Tanto o mal vai recrudescer de uma maneira muito pior, como nunca antes houve, Jesus deixa isso claro em Mateus 24, quanto a proteção e a ação de Deus contra aqueles que se insurgem contra a igreja também será mais aguda. Até como sinal de que chegou o fim. E de misericórdia de Deus para com o mundo. Porque cada medida, quando você vai ler no Apocalipse, você vai vendo as medidas daqueles juízos pesados que vêm, eles não vêm total. O juízo final só vai acontecer no último dia. Eles vêm 1/3, mas ainda sobrou 2/3. Ainda sobra uma parte. E isso é por misericórdia dos que Deus ainda deseja salvar, dos que Deus deseja abraçar. O juízo vai vindo de maneira paulatina e gradativa por misericórdia divina. Até para que mais pessoas possam abrir os olhos enquanto é tempo e possam abraçar a fé. E ver que aquilo que acontece na história normal não é mais normal. Há um recrudescimento grave, tanto dos problemas cósmicos, ecológicos, quanto da maldade do homem, quanto da ação de Deus também. É interessante aqui no texto, fala sobre a morte de quem intenta mal deles, é uma coisa imediata. Imediato. É imediato. É juízo. É um juízo, mas imediato. E o versículo 10 também chama atenção porque fala: e os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, da morte deles, né? E darão festas, enviarão presentes, porquanto os 2 profetas atormentaram a terra. A igreja não faz isso, a igreja não atormenta a terra. Mas é dito... não, esse tormento aqui... Mas você já leu o livro de Atos? Sim, eu estou pregando o livro de Atos no então capítulo 20. Você devia saber do que está falando. Não, a igreja não foi Aqueles enviada. Que transtornaram o mundo chegaram até nós. É isso que dizem. Mas transtornaram o quê? De ensino errado. Aqui nós estamos falando de... Ensino errado? A igreja com ensino errado? Não, transtornaram porque as pessoas falaram assim, eles estão ensinando uma coisa que nós não cremos. Isso. É isso? Eles estavam acusando os apóstolos de falar, eles estão transtornando o mundo porque eles estão ensinando algo contrário à nossa lei, ao nosso costume. Esse é o transtorno que eles traziam. Mas era um transtorno? A igreja estava fazendo mal para eles? Claro que não. O que Jesus disse? A igreja estava levando bênçãos para eles. Mas o que Jesus disse que a igreja padeceria? Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Por causa do nome de Jesus. Nós seríamos odiados. Se o servo não é maior do que o seu Senhor. Nós seremos odiados, mas aqui está falando de uma ação concreta. Aqui, eu ser odiado... Ser odiado não é uma ação concreta? Eu sou odiado, eu sou passivo. Olha só. O que o pastor está falando... Aqui ele fala, eu atormento. Eu não atormento ninguém. O mundo a igreja não atormenta. Está aqui, está escrito. Não, a igreja não atormenta no sentido... É como se interpreta a ação da igreja contra o mal. Porque quando a igreja se insurge contra o mal, ela está atormentando o mal. E se o mundo está no maligno e a igreja age como luz do mundo, ela atormenta as trevas. Ela entra como luz e espanta as trevas. Disso todo mundo concorda. O texto está falando que os dois atormentavam, atazanavam. Claro, atazanavam é coisa do diabo. Tudo bem. A tormenta, vamos pegar o tormento que eles traziam. Que tipo de tormento é que as pessoas tinham a ponto de dar presente porque viu um cadáver morto? Eles fizeram a água virar sangue e já estava complicado porque um terço já tinha se transformado em sangue. Eles fizeram parar de chover. O mundo inteiro odeia esse pessoal. Vamos matar esse pessoal, só que não pode, porque vai fazer alguma coisa, juízo vem contra eles. Até que finalmente o anticristo faz. Aí é feriado mundial. 3 dias de feriado. Todo o planeta celebrando. E o que acontece? Por que estamos celebrando? Esse pessoal atormentava a gente, não chovia, não sei o quê. Viu, telespectador? Lembrando que nesse ambiente, tanto faz a interpretação que você tenha, nesse ambiente você tem a confrontação do poder do dragão, representado pelo anticristo falso profeta, que vai ser adorado pelas pessoas que não são de Jesus, como sendo, agora encontramos a verdade, alguém que nos liberta do jugo da religião, da ideia de pecado, para a gente poder viver como sempre quis viver e resolvendo os problemas do planeta. Mas aparece quem se opõe, seja a igreja, seja as duas testemunhas, enfim, os representantes de Deus vão estar ali atrapalhando esse projeto do mundo sem Deus, né? E quando eles morrem, esses representantes de Deus morrem, o mundo sem Deus celebra, porque nos livramos de Deus. Estávamos sofrendo por causa deles, agora claro, nos livramos de Deus. Então, tanto faz a interpretação que você adote, o resultado é esse, né? A confrontação do poder de Satanás contra o poder de Deus, e o poder de Deus vai prevalecer, porque depois de 3 dias, o que acontece com as testemunhas? A beleza é exatamente isso. Eles são vencidos pelo poder da besta, quando termina o testemunho, e depois eles ressuscitam diante de todas as pessoas, vão ao céu, e o texto termina dizendo que naquela hora houve um terremoto. Então, não tem como. Será que abalou as estruturas da igreja? Não tem como se aplicar no mundo. No mundo. É por isso que eu estou falando que não pode se aplicar quando Jesus morreu, houve um terremoto. Ok. Não é? Okay. Então, isso é tudo para a gente entender de maneira figurada. Se você quiser interpretar isso de maneira... Terremoto de Jesus foi figurado? Não, você não está entendendo. É figura. O Apocalipse capítulo 11 é figura desse evento, da morte de Cristo, do divisor de águas. As duas testemunhas não era Jesus. Não, mas aí que está. Jesus é a fiel testemunha. Se a gente começar a olhar, Jesus é a oliveira, é a videira verdadeira. Nós somos as testemunhas de Cristo. Então, nós carregamos o Evangelho. E é muito triste a gente ficar esperando como igreja, e entender, até interpretar como igreja, que Deus precisa enviar 2 testemunhas para fazer aquilo que Ele designou para a igreja. Para nós sermos as suas testemunhas. Que Ele deu poder para a igreja, receber esse poder para ser testemunha, e a gente fica agora esperando que 2 venham do céu e venham fazer aquilo que a igreja... Não temos que esperar nada. A igreja não está aqui. Aí que tá. Agora você viu a diferença. A igreja está aqui. A igreja não estará aqui. Claro que estará. Não há um único versículo na Bíblia. Pronto, voltamos à primeira discussão. Eu não sei o que é terremoto figurado. Mas o terremoto é o de menos. Terremoto. Deixa eu explicar. Você sabe o que é fogo figurado? Deixa eu explicar para o telespectador. Peraí, vocês dois quietos agora. O senhor telespectador não entende nada. Agora você vai entender a diferença dos sistemas. Num sistema representado pelo pastor Marcos, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Então precisamos, sim, de alguém, seja lá quem for, representando o poder de Deus aqui no mundo, sem Deus, porque a igreja subiu. No sistema representado pelo bispo José Hildo, a igreja não sobe antes da grande tribulação. Ela fica aqui como Israel ficou no Egito, vendo as pragas. Então, não precisamos de 2 testemunhas. A igreja já vai estar aqui e as 2 testemunhas representam a igreja. Você está vendo a diferença do sistema? Por isso que tanto faz, a conclusão tem que ser a mesma. Qual é a conclusão? Aqueles que se alegram pela
entre aspas, derrota do povo de Deus, serão surpreendidos com a vitória que Deus dará, como deu em Cristo, né? Teve gente que celebrou a morte de Jesus na cruz. 3 dias depois, que aconteceu? Jesus ressuscitou. E aí eles tiveram que subornar os guardas. Então, a vitória de Deus é inegável. Ela pode demorar 3 dias, mas ela virá. Né? Aliás, esse é o propósito do livro. O João escreveu para consolar e confortar os crentes. E vai chacoalhar, né? e vai chacoalhar as estruturas do mundo sem Deus, que é o que o terremoto está fazendo aí, certo? Porque o terremoto não é no céu. Não, o terremoto é numa cidade. Não vai chacoalhar o mundo inteiro, não. Vai chacoalhar a cidade aonde eles forem expostos. Jerusalém. A capital espiritual. Deixa eu terminar as mensagens aqui, porque o programa está chegando no fim, depois o telespectador fica bravo comigo. Pablo Jorge Gonçalves Pereira, ele mora na cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Ai, que vontade de comer um churrasco. A graça e a paz do Senhor Jesus. A questão proposta pelo programa de hoje é extremamente interessante. Essa é uma das minhas maiores dúvidas que tenho no livro de Apocalipse, pois não consigo compreender de forma clara quem são essas duas pessoas. Junte-se ao clube, Pablo. Pode ser qualquer cristão que o Senhor Deus tenha elencado para essa função, até porque todos nós somos testemunhas ao confessarmos nossa fé ao Senhor. Mas, enfim, não sei ao certo. Vou aguardar o debate para formar uma opinião mais concisa. Esse programa é uma bênção. Obrigado. E aproveita que no site você tem o contato do pastor Marcos Samuel e do bispo José Hildo, e eles não vão poder brigar via internet com você. Então você escreve para eles respondem com o pensamento conciso do sistema que eles estão defendendo, você compara e tira as suas conclusões. Só não vale inventar mais um sistema, que já tem muito. Graça e paz, é o Emílio Lourenço Carvalho, lá do Rio. Entendo que sejam a igreja e o evangelho. O livro de Apocalipse fala em revelação como os demais, mas um termo mais preciso seria desvendamento, em razão de símbolos, números, etc., como se trata de testemunhas. Ora, Moisés, Elias e Enoque não seriam, contudo, partes. Testemunhas são aquelas que viram, que sabem de alguma coisa, tomaram conhecimento e não vítimas. Alguém viu alguma coisa? Quem? A igreja e o próprio evangelho, através da história. O evangelho é que narra a vida de Jesus por ele revelada e inspirada através das escrituras. Amém? Amém. Obrigado, Emílio, obrigado a você, obrigado ao pastor Marcos Samuel, que veio lá de Bragança Paulista, ele que é pastor da Igreja Batista Redenção, e obrigado ao bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre, e que, dia 22, né? Lançamento do livro, 22 de maio, lá Rua das Rosas, 445, 19h30. Principados e Poderes. Está aí o livro. Pode fazer o convite também? Pode, irmão. Você que está na região de Bragança Paulista, todas as quartas-feiras, das 8 às 9, nós só estudamos escatologia. Você quer estudar literal, nos procure. Nós vamos ensinar para você como interpretar de maneira tranquila, tá bom? Meu convite está estendido, Avenida José Gomes da Rocha Leal. Vai aparecer daqui a pouco aqui embaixo o site. Se você quiser entrar em contato comigo, entre em contato no nosso site e você pode mandar a mensagem, eu vou responder com todo o prazer. José Gomes da Rocha Leal, 1084, no centro de Bragança Paulista. É o endereço da igreja, que é www.igrejaredenção, sem o tio e cedilha.org.br. É que como a gente não fez todos os GCs, lá no site do programa você tem o contato dos dois. Inclusive o blogspot aí do pastor Hildo, que também é aficionado por escatologia. Pega os dois, analisa e tira suas conclusões. Só não vale inventar um terceiro sistema, tá bom? Para você que fica com a gente... não, tem o sorteio da graça. Vocês me deixaram doido aqui hoje. Quem é que vai levar a camiseta? Rosana de Conceição de Macabu, lá no Rio de Janeiro. Paz para você, Rosana. Lá tem a grade, vai se matricular, tá bom? Agora sim, para você que fica com a gente, um ósculo santo e até o próximo programa. Vejam só.